Muito bem, eu vou à segunda rodada de perguntas agora. Recentemente, Jair Bolsonaro compareceu à polícia para depor sobre um post em que colocava em xeque o resultado das eleições do ano passado. E a gente sempre reforça aqui, todas as apurações, testes e conclusões não apontaram nunca, gente, qualquer indício de fraude no processo eleitoral do ano passado e garante a segurança das urnas. Essa publicação do ex-presidente seria um indício da incitação aos atos do dia 8 de janeiro. A defesa alegou que Bolsonaro estava sob efeito de morfina. E tudo não passou de um engano, foi essa palavra usada. Vou começar dessa vez com o Zé Eduardo. Temos um novo capítulo agora, então eu pergunto, esses áudios podem ligar ainda mais Bolsonaro aos atos criminosos do dia 8? É evidente. Ou seja, eles esperavam que o dia 8 desse certo com o levantamento, com o levantar das massas que defenderiam a volta de Jair Bolsonaro. Era isso que se queria e por isso ele coloca aquela postagem, obviamente, na perspectiva de angariar este apoio. Só que não deu certo. Ou seja, ele não conseguiu o apoio que ele queria nas Forças Armadas, que tem, na sua grande maioria, um comprometimento com respeito constitucional e meus cumprimentos às Forças Armadas nessa questão. Não conseguiu o levante popular, porque efetivamente a maior parte dos brasileiros são comprometidos com a democracia e querem a sua prevalência. Ou seja, ele não conseguiu viabilizar o golpe, mas ele tentou. E, portanto, dizer que ele estava à base de morfina quando ele fez aquela publicação, aquela postagem, chega a ser ridículo, chega a ser absurdo. Ou seja, é evidente que aquilo foi proposital. Ou será que nada que acontece é proposital da parte de Jair Bolsonaro? Ou seja, os seus registros de vacina foram alterados, ele não sabia e não fez nada. A postagem, ele estava com morfina. As joias, ora, as joias, eu nunca soube que eu tinha recebido esse presente de joias. E o ajudante de ordens foi lá tentar liberar essas joias da Receita Federal sem que ele soubesse. Francamente, isso chega até a ser patético do ponto de vista da construção de uma tese de defesa do ex-presidente. Samanta, esses áudios podem ligar ainda mais Jair Bolsonaro aos atos criminosos do dia 8? Não, eu entendo que não, Luciana, por um simples motivo. Eu não posso afirmar que uma manifestação do presidente infeliz no dia 10 de janeiro tem incitado os atos que ocorreram em 8 de janeiro por uma questão temporal. O crime, incitação ao crime, no artigo 286 do Código Penal, ele exige que eu venha a provocar, incitar. Para eu provocar, incitar, eu tenho que fazer isso antes do fato acontecer, não a posteriori, ou seja, já tinha acontecido o ato de 8 de janeiro. Se a postagem fosse anterior, aí sim haveria uma relação com o ato de 8 de janeiro. Posterior, não. O resto são especulações, mas nada de efetivamente concreto. No que diz respeito também à questão de que houve possivelmente uma participação do Bolsonaro, nessas gravações o major pede que o presidente Bolsonaro e o comandante do Exército se manifestem. Nenhum dos dois se manifestou e nenhum dos dois estava ali presente no ato de 8 de janeiro. As Forças Armadas não participaram dos atos de 8 de janeiro. Se houve alguma participação, aí foi do ministro-chefe do GSI, pessoa de confiança do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não do ex-presidente Bolsonaro. No caso das vacinas, em que o ajudante de ordens, pessoas de confiança do Bolsonaro, o que tudo indica, fez adulteração, é preciso verificar que o presidente não foi beneficiado. Ele tinha passaporte diplomático, isso não beneficiaria em nada. É claro que é um forte indício, sim, mas indícios não são provas, ou seja, eu preciso demonstrar que o presidente da República tinha conhecimento. O nosso processo penal é assim. Eu tenho elementos que precisam ser investigados, mas que ele foi beneficiado da questão das vacinas, não foi, nem ele nem a filha, porque não precisariam das vacinas para entrar num país estrangeiro. Agora, realmente, todos os indícios, digamos, o núcleo duro que o cerca está fortemente envolvido, sim. É estranho que ele não tenha conhecimento? É. Mas isso não é nenhuma novidade no nosso país. Nós passamos por outros presidentes que tivemos escândalos de mensalão, tudo que o núcleo forte do presidente estava envolvido e ele dizia que não sabia e nem por isso foi incriminado. Muito bem, eu queria entender um pouquinho do ponto de vista aqui dos leigos. A Samanta começou dizendo hoje, Samanta, que esses áudios ainda não comprometem o general, nem o major e nem Bolsonaro. Talvez o major não, você falou, e nem Bolsonaro. Pelo menos do que a gente tem até agora, a gente não sabe qual foi a resposta do major. Se foi no sentido de repreendê-lo, dizendo, não, isso é um absurdo, isso é um golpe de Estado, eu não vou concordar. A gente não tem a resposta, a gente só tem um lado. Por isso que precisa de
mais investigação. A minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Que tipo de postura deve ter alguém que recebe, e ontem nós falamos do Mauro Cid bastante aqui sobre o caso Marielle, como eles recebem ali, como se tem uma trama, eu sei quem matou. Que tipo de postura a gente deve ter quando a gente só sabe que alguém está tramando um golpe de Estado e chega tão próximo ao presidente da República? Vou começar pelo Zé. Agir. Ele não podia ter ficado quieto. Se alguém, eu fui ministro da Justiça, se alguém me propusesse um golpe de Estado, eu mandava prender, Samanta. Ele mandou prender? Ele tomou alguma atitude? Não. Isso mostra a sua conivência. Aliás, mostra a liberdade das pessoas de poderem conversar sobre o golpe. E você já viu o capitão falar, vamos falar, o general fazer alguma coisa? Existe. Não existe isso. É óbvio que isso é uma conspiração. É evidente que se trata de uma conspiração. E isto é a prova cabal e irrefutável disto. Tentar dizer, a partir daí, que o G. Dias colaborou, o que aconteceu ali, isso é uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça num episódio que é claro. Aqueles que participaram de 8 de junho eram bolsonaristas, foram incentivados pelas redes, financiados pelos empresários que apoiavam Jair Bolsonaro. Com a conivência das forças policiais do Distrito Federal, com a conivência do ex-ministro da Justiça, que era secretário de Segurança Pública, que mudou o plano de segurança na véspera, permitindo que os manifestantes subissem à esplanada. Tudo isto foi articulado e planejado. Aí o G. Dias, francamente, é tentar esconder o sol com a peneira. Não dá para dizer isso. Ou será que o Lula engendrou um golpe contra si próprio? Não tem cabimento. É óbvio que Jair Bolsonaro, por tudo que disse ao longo da vida, por todas essas falas que agora são documentadas, pelos gestos que antecedem, pela viagem que fez, pelo silêncio, pelo ataque às cortes de justiça, pelo ataque permanente às instituições, ele queria um golpe de Estado. Agora, se foi incompetente para organizar, outro dia eu brinquei, a Luciana até me explicou, botou a legenda quando eu falei do golpe das organizações Tabajara. Você já viu alguém articular golpe, gravando coisa? Organizações Tabajara articulando golpe. Não deu certo, felizmente, para a democracia. Agora, que tramaram, que fizeram, isto é evidente. E por trás de tudo isso está Jair Bolsonaro, o ajudante de ordens. O que faz o ajudante de ordens? Ajuda a cumprir ordens de quem? Jair Bolsonaro. Você acha que ele teria autonomia para agir desta forma, para adulterar os registros de vacina, para que o presidente e a filha saíssem do Brasil, possivelmente com o certificado de que poderiam ingressar em países estrangeiros, se necessário fosse? É de uma evidência. Entender o contrário, Samanta, você vai começar a exigir recibo de propina para condenar alguém por corrupção. Muito bem, Samanta, você vai responder isso. Eu vou fazer a legenda de novo aqui. As organizações Tabajaras são um quadro do Cacete Planeta, um humorístico da TV Globo que não existe mais, infelizmente. Tinha o saudoso Seu Creyson, lembra deles? Vai, Samanta. Olha, a questão é o seguinte, que houve, e os áudios são claros, uma tentativa de instaurar um golpe, isso a gente não pode ir contra, porque as gravações falam exatamente nesse sentido. Mas daí, eu dizer que o presidente da República tinha conhecimento, eu tenho que provar que ele tinha conhecimento, eu tenho que provar que isso chegou até os ouvidos dele. Eu não sei se o ajudante de ordem passou essa informação para ele ou não. É claro que se eu sei de um cometimento do crime, eu vou tomar, como qualquer cidadã, ainda mais sendo parte das Forças Armadas, as medidas judiciais cabíveis. O que eu acho interessante é que se o Bolsonaro tinha tanta vontade, como diz o ministro Zé Eduardo, de tomar a frente do golpe, por que ele não estava aqui? Por que ele não convocou? Por que quando esse major fala para ele ir às ruas, para ele se manifestar, ele não se manifestou? Será que é porque ele não concordava? Porque tinha ali um pessoal que gostaria que ele fizesse, mas ele não fez. Nem ele, nem o comandante do Exército. Ou seja, agora, se a gente está pensando que as Forças Armadas, é um fato, elas agem de acordo com dois princípios, que é hierarquia e disciplina, se eu tinha um ministro do GSI ali, no Palácio do Planalto e tinha os seus subordinados servindo água, não importa se eles eram do governo Bolsonaro ou não, porque quando ele tomou posse ele não retirou esses militares. Se esses militares agiram dessa maneira, é porque o seu superior hierárquico deu esse comando. Agora, se o ajudante de ordens é o homem de confiança do presidente da República, e isso é negável, a gente também sabe que a função do ministro-chefe do GSI, a função do GSI é auxiliar o presidente da República nas questões de segurança pública. Ou seja, o que ele passou no dia do 8 de janeiro para o presidente Lula, ele passou ou não? Eu não posso dizer que o Lula sabia ou não.
porque depende de como o ministro agiu. É a mesma situação em relação ao ajudante de ordens do Bolsonaro. Eu posso ter indícios, mas para eu dizer que o presidente Lula sabia, que o presidente Bolsonaro sabia, eu tenho que ter provas. Eu tenho que mostrar que houve uma comunicação entre eles. O fato de uma pessoa ser de mim ter a confiança não significa que eu respondo pelos atos dessa pessoa. As pessoas traem. Isso é um fato. Muito bem, Zé Eduardo. Sabe, Samantha, pela tua lógica, Jânio Quadros não tentou dar um golpe de Estado da renúncia. Ele renunciou para sair da presidência, para voltar nos braços do povo. Era essa mesma estratégia que Jair Bolsonaro estava usando, obviamente. Por isso que ele não podia referendar o resultado eleitoral. Ele saiu do país em segurança com a sua família e articulou esse golpe para que as massas fizessem uma grande manifestação no dia 8, criassem uma grande confusão e aí as Forças Armadas interviessem para garantir a lei e ordem e ele voltaria nos braços do povo. Isso é plano. Nem sempre um presidente da República dá um golpe de Estado permanecendo no poder. Às vezes ele sai para poder articulá-lo melhor. Ele acreditava na insatisfação dos brasileiros com a posse de Lula. Essa é a lógica das organizações Tabajara. A organização Tabajara que grava esses áudios. Sabe qual a diferença do G. Dias e esse ajudante de ordens? Você não pegou nenhum áudio do G. Dias. Você pegou imagens que simplesmente você vai interpretar. Agora não. Agora eu tenho áudios deles conspirando. Essa é a diferença. Se você me mostrar um áudio do G. Dias dizendo vou abrir a porta do Planalto para que quebrem, eu me rendo ao teu argumento. Samantha. Ô, ministro, mas ninguém quebrou ainda o sigilo telefônico do G. Dias. Se a gente quebrar o sigilo telefônico, a gente vai poder saber com quem ele falava tanto ao telefone no ato de 8 de janeiro e que informações ele passou ao presidente da República. Claro, pode ter sido uma ideia de sair, sim, mas eu tenho que provar isso. Eu tenho que ter elementos que demonstram isso. Ninguém pode ser punido no nosso país por conjecturas, né? O regramento constitucional do nosso país é que eu tenho que provar que a pessoa é culpada. Eu tenho que ter elementos, eu tenho que demonstrar nexo de causalidade. Eu posso ter todo um contexto, mas ninguém vai ser condenado por contexto. A gente exige provas. Esse é o nosso sistema penal.